Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor. Se porventura algum irmão chegou depois, chegou nesse momento, sinta-se bem-vindo também, sinta-se abraçado. Uma coisa que alegra muito meu coração é ver os irmãos que estão aqui frequentando, alguns irmãos estão retornando às atividades dos cultos. Eu, como pastor, gosto de ver os irmãos todos reunidos, eu fico feliz de ver os irmãos congregando, então fico feliz de ver os irmãos congregando, então todo domingo gosto de ver a maior parte possível da membresia da igreja estando no domingo, isso me alegra muito o coração. Meus amados irmãos, estão falando em coração, eu quero falar sobre isso, esse é o assunto que nós vamos desenvolver essa noite. Os irmãos me ouvem bem? Eu vou pedir aos irmãos que fiquem bem atentos ao que o Senhor quer falar essa noite. Deus vai falar ao nosso coração. Apesar de todo o ruído, de toda a dificuldade, o Senhor continua falando. O Senhor vai continuar falando através das canções, através das orações. Deus continua sendo Deus, apesar de todas as dificuldades. É só a gente pensar que em algum lugar do mundo, lá, por exemplo, na Coreia do Norte, alguns nossos irmãos precisam ir para uma igreja subterrânea, embaixo da terra, ou então fazer cultos totalmente às escondidas, em lugares muito difíceis de acesso, para que possam fazer isso com liberdade. Nós não precisamos disso. Então, nós, apesar de toda a dificuldade, nós manteremos-nos fiéis a ouvir a palavra de Deus. Então vamos fazer um esforço maior, o pastor também fará um esforço maior, isso também, todo barulho também tira minha concentração, tira meu foco, eu tenho essa dificuldade, mas Deus continua sendo Deus, a palavra é dele, a palavra não é minha. Então, meus irmãos, vamos falar de coração, Quando a gente fala de coração, a gente pensa em um monte de coisas, A gente pensa naquele pedaço de carne que está ali meio encurvado ali dentro da sua caixa, aquela caixa torácica, E aí nós, como crianças, a gente tem sempre a tendência de achar que ele está aqui, mas ele fica um pouco mais para o meio ali, Os irmãos entendem de anatomia, podem falar melhor do que eu, Mas é um órgãozinho meio sem vergonha, Um órgãozinho sem vergonha, dá umas peças na gente, especialmente em quem pode ter algumas situações. Mas vamos falar de outro coração, Vamos falar de um coração que nós costumamos dar ouvidos com certa frequência. E quando falamos em coração, o dicionário também fala sobre as nossas emoções, sobre aquilo que, os nossos sentimentos, os nossos anseios. Então, quem aqui já ouviu aquela velha máxima? Escute seu coração. Já ouviu isso? Eu desafio os irmãos a mudarem essa frase. Se você estiver seguindo isso, muda a frase. Ao invés de escutar o seu coração, siga Jesus com todo o seu coração. Amém, igreja? Porque o coração, a palavra não mente. A palavra diz que o coração é enganoso. Não é ruim, eventualmente, agirmos com o coração, mas o coração não é senhor da nossa vida. Mas isso significa que o coração, aqueles nossos anseios, algumas coisas que estão na nossa alma, são do diabo? Não. Às vezes, nosso coração anseia coisas boas, O nosso coração aspira coisas boas, não é necessariamente do diabo ou amaldiçoante, Então o tema da mensagem dessa noite é: onde está seu coração? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 24 e os seguintes. Marcos 10, do 24 e os seguintes. Mas nós vamos dar uma boa pincelada no texto, porque o texto é grande. E o texto que vem anterior, ele é maior ainda. Então nós vamos nos concentrar em alguns versículos
mas os irmãos também conhecem um texto. O texto é bem conhecido. Tá? Marcos 10, versículo 24. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Um irmão leu 25, por favor. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Bom, 26, vamos lá. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? 27, outro irmão, por favor. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. 29. Outro irmão em voz alta. Jesus respondeu: em verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou filhos, por causa de mim, pelo Evangelho. Isso. Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura, a vida eterna. 31 para acabar, um irmão só pode ler, por favor. Muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Muito bem, vamos parar por aqui por enquanto. Eu vou pedir aos irmãos, por gentileza, que fechem seus olhos. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus direção para compreender a palavra do jeito que Ele espera que nós compreendamos, para que isso seja útil para o nosso dia a dia, né? Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine, Senhor Deus, o nosso entendimento, assim como o Senhor iluminou tantos tradutores, tantos escritores que fizeram parte da redação da Sua palavra, Senhor. O Senhor inspirou Teus servos e nos inspira hoje, Senhor Deus, a obedecer a Tua palavra, nos ajuda a entender a Tua palavra como o Senhor gostaria que entendêssemos. Tira de nós todo mal, Senhor Deus, todo sentimento ruim, Senhor Deus, tudo aquilo que impede a nossa compreensão da Tua vontade. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos falar do coração, né? O que acontece com o nosso coração às vezes, né? Nós já falamos algumas coisas sobre o coração, sobre as demandas do coração, que ele é enganoso por natureza, então ele não é confiável. Vocês concordam comigo ou não? Então vamos pensar no texto que nós acabamos de ler. Quando Jesus está aqui conversando com os discípulos, isso ele vai falar depois de dois eventos muito interessantes da Bíblia, que nós não vamos ler, mas os irmãos já conhecem, que era Jesus falando sobre o casamento, falando sobre o divórcio, e os discípulos estavam prestando bastante atenção sobre os assuntos do divórcio, e vocês podem ver lá em Marcos, lá nos versículos anteriores ao que acabamos de ver, e ele vai falar não só do divórcio, como ele vai encontrar um jovem mancebo rico. E o que ele diz para o jovem mancebo rico, antes desse texto que nós lemos? O que ele diz? Vá, vende tudo quanto que tem e siga. Não é isso que ele fala para o jovem rico? Então esse jovem rico, ele fica muito triste. O que ele faz? Fica triste e continua seguindo Jesus? Não, ele pega e vai embora, cata suas coisas e vai embora. Então ali, os discípulos começaram a indagar, os discípulos começaram a questionar. Eles pensaram assim: Jesus vai falar, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso perturbou o coração dos discípulos, percebem? Começaram a ficar mexidos. Começaram a ficar mexidos. Ora, então, qual é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus? Logo no primeiro versículo, nos primeiros versículos. Então, Jesus, se esse aí, que é rico, não pode salvar, quem é que pode? Eles ficaram com o coração mexido, né? Ora, essa Jesus fala que é difícil, e o que Jesus responde? Não é impossível para
Deus. Amém, igreja? Então, os discípulos estavam com o coração muito apertado. Então, em primeiro lugar, quero dizer aos irmãos, onde está o nosso coração? Às vezes, o nosso coração está cheio de dúvidas. Eu pergunto aos irmãos, é pecado ter muitas dúvidas? Não. Não é pecado você ter dúvidas. Não é pecado você indagar. Tanto é que os discípulos estavam indagando. Eles queriam Jesus falar sobre o casamento, queria falar sobre quem fica com quem morre, quem fica com a viúva, essas coisas. Eles perguntavam para Jesus o tempo inteiro. Então eles queriam saber quem é que ia se salvar. Então ali eles pararam para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Mas os discípulos, assim como nós hoje, eles costumam parar para ouvir aquilo que convém. Vocês concordam comigo ou não? Eu vou mostrar o